Bom, ainda desfrutando sobre a igreja, né? Hoje não vamos fugir daquilo que nós temos desfrutado, que é o assunto relacionado à igreja. Graças a Deus, no domingo passado desfrutamos da carta de Judas, não o Judas Iscariotes, mas o Judas, irmão de Jesus, amém? Amém. E graças a Deus a ministração foi bastante desfrutável. O Senhor nos mostrou que, apesar de ser apenas um capítulo, tem muito conteúdo. Amém. E muito o Senhor tocou na questão de nós batalharmos pela nossa fé. Amém. Falava o irmão que Judas tinha um propósito, né? Queria falar sobre um assunto, mas o Espírito levou-lhe a falar de um outro assunto. E muitas das vezes também acontece com quem profetiza. Às vezes nós temos um assunto para passar para a igreja, mas aquilo que nós passamos não depende de nós, depende do Espírito Santo. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então hoje eu gostava de desfrutar com a igreja como baluarte, amém? Coluna e baluarte da verdade, amém? Sem mais demora, convido a igreja a abrirmos segunda epístola de Paulo a Timóteo, amém? No seu capítulo 3, no versículo 15, amém? Amém. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mais uma vez, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Amém. Ainda assim vale relembrar que a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Então, como diz esse versículo, a igreja é a casa de Deus. Amém? Amém. E como se não bastasse, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Amém? O que é baluarte? Baluarte significa fortaleza, base, lugar seguro. Então, nesse versículo, vem nos mostrar que a igreja é uma fortaleza. Amém? E sabemos nós que uma fortaleza não pode ter como base um pau. Amém? É necessário que haja um caboclo para poder sustentar aquilo que vai ser colocado acima. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, a igreja é esse base, amém? Essa base, amém? É esse pilar. Aleluia! Jesus é o Senhor. E surge então uma pergunta: o que é então a verdade? O versículo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é uma coisa. Diz a palavra em João capítulo 8, né? Podemos abrir. João capítulo 8, diz a palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos, João 17, no seu versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? No versículo anterior nós lemos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui diz: para santificá-los na verdade, a palavra do Senhor é a verdade. Amém? Então a base da igreja é a verdade. Amém? É a palavra. Aleluia! Jesus é o Senhor. No capítulo 14, no seu versículo 6, amém? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? A palavra do Senhor é a verdade. Ele é a verdade. Então, a igreja é a coluna e baluarte da palavra e do Senhor Jesus. Amém? Amém. E para sustentar esses elementos, tem que ter uma boa base. Amém? Aleluia! Amém. Como você vai sustentar Jesus se você não o conhece? Por isso que nós lemos em João, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há como sustentar algo que a gente não conhece. É necessário que nós conheçamos. Porque quando vir alguém dizer que aquilo que você sustenta é mentira, você vai ser levado por esse vento. Amém? Por isso a necessidade da igreja entender a sua função. Amém? Amém. Nós não somos apenas a noiva de Cristo. Nós também somos a coluna. Amém? Amém. Aleluia! Amém. A coluna e baluarte da verdade. Amém? E muito está relacionado com batalharmos pela nossa fé. Aleluia! A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas se nós ouvirmos uma palavra distorcida, a nossa fé não vai crescer. Então é necessário que a igreja conheça essa palavra que é o próprio Senhor. Amém? Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Jesus é o Senhor. E ainda diz a palavra que nós precisamos nos santificar. Amém? Porque nós fomos salvos. Amém? Nós fomos salvos. Amém? Mas há um processo que levará à salvação da nossa alma. Amém? E esse processo nada mais e nada menos é do que buscarmos o Senhor todos os dias. Por isso que a palavra fala em Josué para meditar dia e noite. Mas muitas das vezes nós pensamos que o meditar dia e noite é só para aquele que vem aqui em cima falar da palavra, mas não é assim. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. O corpo, amém? O Senhor não disse só a mão é que vai funcionar ou só o pé que vai funcionar. Todo o corpo precisa funcionar. Amém? Porque até nós estamos falhados pela cidade de Luanda. Amém? Então você se encontra com um falso profeta, você não vai ligar para o irmão Braulio vem aqui porque estou a ser atacado. Você precisa conhecer a palavra, amém? Porque a fé é individual. Tem a fé comum, mas tem a fé individual, amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. Com isto, eu gostaria de convidar a igreja, ainda assim, a abrirmos 1 Pedro, amém? Diz a palavra: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém? Pedro está a dizer que aquilo que Paulo escreveu são coisas difíceis. Amém? São coisas difíceis de se perceber. Amém? E que, se nós não percebermos, nós vamos deturpar aquilo que Paulo queria orientar. Amém? Jesus é o Senhor. Então ele diz assim:
Por eles deturparem aquilo que Paulo ensinou, eles deturpam a Bíblia toda. Amém? Pedro está dizendo assim, aquilo que Paulo escreveu é necessário para você compreender toda a Bíblia. Porque se você não entender o que Paulo escreveu, você vai interpretar erradamente a Bíblia. Amém? Amém. Por isso, a necessidade de nós conhecermos. Amém? Amém. Aleluia! E se tornar vida. Uma coisa é você conhecer, uma coisa é você que essa palavra torne-se parte da nossa vida. Amém? Amém. Então, partindo desse ponto, eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre um assunto que muitas pessoas têm deturpado por não perceberem a palavra. Há um perigo quando nós estamos a interpretar a Bíblia isoladamente. Nós vamos interpretar mal. A Bíblia é um conjunto de livros e todos esses livros estão conectados. Amém? Amém. Se eu quiser falar de Apocalipse, eu vou muitas das vezes precisar do Antigo Testamento. Apocalipse está no Novo Testamento. Mas quando eu falo de Apocalipse, eu tenho que falar de Daniel. Daniel está no Antigo Testamento. Se eu simplesmente isolar e falar simplesmente aquilo que está no versículo, eu vou me perder. Por isso que muitas das vezes, quando alguém passa a palavra, ele não traz simplesmente um versículo. Traz 1, 2 ou 3 ou 4. Amém? Para poder sustentar aquilo que está a passar. Amém? Porque nós somos a coluna e baluarte da verdade. Nós temos que passar aquilo que está na palavra. Amém? Para não levar as ovelhas, né, num caminho errado. É necessário que nós tragamos aquilo que está na palavra. Amém? Jesus é o Senhor. Então eu quero aqui passar para os irmãos um exemplo de deturpação da Bíblia. Amém? Vamos então abrir 1 Coríntios. Aleluia. Amém. 1 Coríntios, capítulo 14. No seu versículo 33 até o 38. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Quem já achou, diga amém. Amém. Aleluia. Quem não achou, misericórdia. Diz a palavra assim. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 2, amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, no seu versículo 12, amém? Glória a Deus. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Amém? Se nós lermos esses versículos isolados, simplesmente esses versículos, nós vamos chegar aqui à conclusão que a mulher não pode ensinar. Não é isso? É o que está escrito, que a mulher não pode ensinar. E graças a Deus, né? Muitas das vezes o irmão Braulio tem passado aqui que nós precisamos estudar o contexto de como ou quando foi escrito. A Bíblia é um livro, amém? Mas não é um livro qualquer, você não pode só ler por ler, amém? É preciso meditar dia e noite, estudar cuidadosamente, tintim por tintim, aquilo que está a ser passado aqui. Por isso que Pedro disse, são coisas difíceis que Paulo escreveu. Amém?
Para nós compreendermos só na nossa mente natural, é necessário que nós estejamos no Espírito. Aleluia! Jesus é o Senhor. Nós sabemos que Corinto era uma cidade grega, amém? Que tinha muitos problemas, amém? Mas é muitos problemas. Se nós lermos toda a carta de Coríntios, vamos perceber que há alguém que se envolve com a madrasta, que os irmãos vinham para a igreja, bebiam vinho, ou seja, na hora da ceia, mas tipo, em casa não comiam, então aproveitavam, embriagavam-se na reunião, não é? E esqueciam-se do foco que era a mesa. A mesa não é para você vir beber e comer. Por isso que também em Coríntios, o Paulo vai dizer sobre a mesa, amém? Aleluia! Porque a igreja estava a se desviar, amém? Estavam lá, mas faziam coisas que não agradavam ao Senhor. Então Paulo achou por bem, amém? Escrever essa carta para orientar os irmãos em Corinto, amém? E como se não bastasse, as mulheres lá eram gregas, amém? E a maioria delas eram prostitutas. Estavam lá no meio da igreja. E elas tinham por hábito parar a reunião, no meio da reunião fazer perguntas. E isso fazia com que as que já estavam, né, as judeias, não tinham esse comportamento. Razão pela qual Paulo escreve para que essas irmãs permaneçam caladas. O momento da palavra para nós ouvirmos, não é para você levantar o dedo, olha irmão, não entendi aí. Por isso é que existe o estudo bíblico, amém? Mas elas deturpavam a reunião. O foco do domingo é a mesa do Senhor, amém? É aquilo que vai ser passado aqui. Mas o que nós vemos aí na igreja em Corinto era um desvio. Então Paulo, por bem, achou escrever esta carta para orientar, para que essas irmãs que estavam fazendo confusão na igreja parassem, amém? Porque até o que é que depois iria acontecer? As pessoas iam pensar que a igreja é um oba-oba, amém? Primeiro, as pessoas vêm para se embriagar no meio da reunião, então, eu venho de qualquer maneira. Então, por isso que em 1 Coríntios, no versículo 33, Paulo vai dizer que Deus não é de confusão. Amém? Deus não é Deus de confusão. Aleluia! E sim de paz. Aleluia! Então, alguns ignorantes da Bíblia, isolam esses versículos e proíbem aquilo que é o funcionamento do corpo de Cristo. Em Gálatas vai dizer que em Cristo não existe homem nem mulher, não existe, amém? Não existe gentio ou judeu, amém? Todos nós somos o corpo de Cristo. Aleluia! Agora eu vou abrir 1 Coríntios, capítulo 11, amém? No seu versículo 4. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 11, no seu versículo 4. Diz assim a palavra: todo homem que ora ou profetiza. Amém? Tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza. Amém? Vamos parar aí. Toda mulher que ora ou profetiza. Ele começa dizendo sobre o homem, que ora e profetiza. Eu pergunto, eu vou orar, eu vou profetizar onde? Se eu tenho que permanecer calada, amém? Onde é que eu vou orar e onde é que eu vou profetizar? Amém? Dizer que a palavra não é contraditória. Amém? Precisamos perceber o contexto. Amém? O contexto que a igreja em Coríntios vivia não é o contexto que a igreja em Luanda vive. Amém? Aqui não existem mulheres gregas. Amém? Mas, voltando aqui no versículo que vai dizer: toda mulher, porém, ora e profetiza. Aleluia! A mulher ora e
profetiza. Então quer dizer que o mesmo dom que o homem tem de orar e profetizar, a mulher também tem. E se nós olharmos em Lucas capítulo 8, na verdade são vários versículos que o Senhor vai mostrando por intermédio daqueles que escreveram, que o Senhor, muitas das vezes, desde o passado, desde o Antigo Testamento, o Senhor sempre usou tanto homens como mulheres. Amém? Amém. Débora é um exemplo disso. Amém? Se nós lermos Juízes, nós vamos encontrar uma juíza chamada Débora, que as pessoas vinham ter com ela para então serem orientados. A profecia, há dois pontos, amém? Tem a questão de eu ver o que vai acontecer, amém? E tem aquilo que eu passo à igreja, a orientação. E muita gente faz essa confusão, amém? Amém. Aleluia. Então, voltando aqui, Paulo está a dizer que a mulher sim ora e profetiza, amém? Porque quem profetiza edifica a igreja. Então, se nós voltamos ali, nós somos o membro do corpo de Cristo. Amém? Se a mão não funcionar é porque algo está errado. Amém? Algo está errado. É necessário que a mão faça os seus gestos, que as pernas, né, façam os seus gestos. Ou seja, cada órgão do nosso corpo tem uma função. Assim também acontece com o corpo de Cristo. Amém? Todos nós temos dons. Amém? Dons esses que precisam ser exercitados para benefício de todo mundo. Amém? O meu dom não é só para mim. O meu dom é para a igreja. Amém? Então, o que vai acontecer se nós proibirmos as irmãs de exercitarem o seu dom? Amém? Amém. Quer dizer que os irmãos não vão se beneficiar daquilo que é o dom. Amém? Porque até a palavra vai dizer que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Quer dizer, a igreja é as várias formas de Cristo. A maneira como o irmão Vício passa a palavra não é a mesma maneira que o irmão Braulio passa a palavra. Não é a mesma maneira que o irmão Kojak passa a palavra. Não é a mesma maneira que a irmã Zita passa a palavra. Nós somos as várias formas de Cristo. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Nós somos as várias formas de Cristo. E é necessário que nós exercitemos os nossos dons. Porque até Efésios vai dizer que nós todos precisamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Jesus é o Senhor. Vamos abrir em Atos, capítulo 21, amém? Vários exemplos daquilo que é o exercício dos dons das irmãs, amém? Atos 21, versículo 9. Tinha 4 filhas donzelas que profetizaram, amém? Donzelas são irmãs, amém? São mulheres. Na verdade, aqui está a falar de Filipe. Filipe tinha 4 filhas. E dessas 4 filhas, todas elas profetizavam. Amém? Outras religiões, outros movimentos defendem que a profecia das irmãs é simplesmente fora da igreja. Não pode ser dentro da igreja por causa daquilo que foi orientado por Paulo no seu versículo em Coríntios, amém? Mas se nós lermos aqui, amém? Paulo, amém? É apóstolo, amém? E nós sabemos que Paulo gerou várias igrejas, razão pela qual tantas cartas escritas por ele. E você, quando gera alguém, você tem a missão de cuidar, amém? Você não gera um filho para viver no mundo assim. Já te coloquei no mundo, já fiz a minha tarefa. Não. Você precisa cuidar. Tanto que em Gálatas nós vemos
Paulo a dizer que vai sofrer novamente as dores de parto por conta daquilo que estava a acontecer na igreja na Galácia. Amém? Então, eu gero a igreja e eu vou cuidar. Como é que eu vou cuidar? Não só passando a mão, não nos olha, Deus é bom. É necessário que haja também a repreensão. Por quê? Porque apesar de nós gerarmos essa pessoa ainda não sabe como é que vai andar. Uma criança não sabe que o sambapito, o dinheiro, quem vale mais é o dinheiro. Quer dizer, se ele pega uma moeda de 100, ele pode ter mais sambapito do que um sambapito. Amém? A criança não tem essa percepção. Tanto que, se você lhe dá uma nota de dólar ou um sambapito, ele vai preferir o sambapito. Amém? Mas agora, se você colocar já um adolescente não vai aceitar, porque ele já conhece. Amém? Então, os irmãos estavam nessa condição. Apesar de serem já salvos em Cristo, havia muita coisa que eles não tinham percepção, que eles não conheciam. Então, era necessário que Paulo os orientasse para eles não caírem. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia! Amém? Estamos a perceber? Amém. Razão pela qual Coríntios foi escrito do jeito que foi escrito. Tanto que estudiosos afirmam que a igreja em Coríntios era uma igreja infantil. Amém? Aleluia! Vamos só voltar em 1 Coríntios, no capítulo 14. Irmãos, é Paulo falando para os irmãos em Coríntios. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Amém? Se eu estou a dizer para eles não serem meninos, é porque eles não estavam a se comportar bem. Amém? Se você olha para Tessalonicenses, o conteúdo da carta de Tessalonicenses não é o mesmo conteúdo da carta de Efésios ou a carta aos Filipenses. Amém? Porque cada igreja tinha o seu problema local. Então, eu não posso resolver o problema da igreja em Luanda se baseando na igreja em Coríntios, porque a realidade é diferente. Amém? Jesus é o Senhor. Então, se a realidade é diferente, então eu não posso trazer a mesma coisa. Amém? Eu preciso orientar de acordo à necessidade da igreja. Amém? Jesus é o Senhor. Vai continuar o Senhor falando, né? Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, se Paulo está dizendo isso, é porque eles não eram amadurecidos. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia! Ainda no versículo 16, no versículo 26, vai dizer a palavra: que fazer, pois, irmãos? Amém? Ainda para quem tem a Bíblia João Almeida, tem aqui o título negritado, que vai falar vai falar a necessidade de ordem no culto. Quer dizer, que é uma orientação de Paulo dando como é que deveria ser a reunião. Amém? Diz a palavra no versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz salvação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Amém? Seja tudo feito para edificação. Se Paulo está a dizer isso, é porque os irmãos vinham para a reunião e não traziam isso. Amém? Os irmãos não traziam salmos, os irmãos não traziam doutrina. Amém? E o que falava em língua, falava, mas não tinha quem interpretava. Então era necessário que Paulo orientasse eles. Que quando haver alguém que fala em língua, tem que ter alguém também que interprete. Amém? Para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Nós somos o corpo de Cristo e precisamos ser edificados. Amém? Jesus é o Senhor. Vai dizer no versículo 28.
Mas não havendo intérprete, vê só, não havendo intérprete, fique calado na igreja. Amém? Porque os irmãos pareciam que, como sabem falar em línguas, né? Acho que deveria ter um número de irmãos que falavam em línguas, razão pela qual Paulo também está a mandar quem fala em língua ficar calado. Não só as irmãs, mas também todos aqueles que vinham falando em língua, amém? Porque havia uma desordem na reunião, amém? E tal como ele diz, Deus é Deus de ordem, não é Deus de confusão. Aleluia! Jesus é o Senhor. Diz a palavra no versículo 30, diz, né? Mas primeiro no versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Amém? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Se Paulo está a dizer que devem falar 2 ou 3, quer dizer que viam também vários profetas. Amém? Cansavam os irmãos. Um fala, outro fala e pontos. Ninguém conseguia sair com uma direção da reunião. Então Paulo está dizendo, olha, quanto à questão da profecia, ele não só vai falar sobre que nós temos que trazer alguma coisa, mas também vai dizer, olha, na questão da profecia tem que haver simplesmente 2 ou 3. Se virem mais de 3, então, amém? O número limite é 2 ou 3. Por quê? Porque há alguma confusão na igreja, amém? Jesus é o Senhor. Versículo 30. Se porém vier revelação a outrem que sejam assentados, cale-se o primeiro. 31. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Amém? Aleluia! Então a profecia é para que nós aprendamos e sejamos consolados. Amém? Então, desse modo, está a dizer que a profecia também é ensinamento. Aleluia! Jesus é o Senhor. 32. Os espíritos dos profetas estejam ou estão sujeitos aos próprios profetas. Depois o versículo que nós já lemos, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Aleluia! No versículo 35. Se porém, aqui vai falando sobre as mulheres, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Amém? Então surge mais uma questão. Ok, aqui só vai falar das mulheres casadas. E quanto às solteiras, como é que elas vão aprender? Amém? Aleluia! Ok, as mulheres têm que ficar caladas. Como é que elas aprendem? Aprendem em silêncio e perguntando aos seus maridos. E quantas irmãs que não têm maridos, como é que fica? Não vão aprender? Não. Amém? Não é bem assim. Aleluia! Porque se nós voltarmos àquele capítulo que nós lemos, toda mulher ora e profetiza. Ele não vai dizer se é casada ou solteira. Amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. Versículo 36. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escreve. E se alguém o ignorar, será ignorado. Amém? Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. E não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém? Mas está voltando aqui, no versículo 35, vai dizer que as irmãs são proibidas de falar. Amém? Falar
e profetizar é diferente. Amém? Todo mundo fala, mas nem todo mundo profetiza. Não é? As pessoas se passarem, nós vamos ouvir vozes falando, mas será que está a profetizar? Não. Paulo não está proibindo profetizar as mulheres, ele está proibindo falar. Amém? Aleluia! E muita gente só vê já falar, pronto, é mesmo assim. Não, amém? Então, só para mostrar o perigo de nós lermos a Bíblia, versículos isolados, e não lemos, ou seja, não estudamos o contexto, amém? O contexto, a história em si, amém? Porque aquilo que eu falei, que as irmãs eram gregos e tudo mais, isso não está escrito na Bíblia, é história, amém? Então é necessário nós, quando vamos desfrutar da Bíblia, tenhamos atenção nesse quesito, amém? Que não é só o interpretar, ou seja, o que está escrito, pronto, é assim, então deve ser assim. Não, amém? É necessário que nós tenhamos atenção, amém? O contexto, amém? Aleluia! Mas quando nós não temos atenção ao contexto, vamos proibir muita coisa aqui na igreja. Amém? Aleluia! Repito, se não termos atenção, não vamos proibir muita coisa aqui na igreja. Porque se nós ainda voltarmos em Coríntios, vai dizer que toda mulher tem que estar coberta. A minha cabeça tinha que estar coberta. Se nós interpretarmos esse versículo isoladamente, então vamos chegar à conclusão que todas as irmãs aqui devem usar o quê? Lenço. Amém? Aleluia! Ainda em Coríntios vai falar que todos os irmãos têm que estar com mãos levantadas santas. Então vamos chegar à conclusão que sempre que há uma reunião é proibido os irmãos estarem com a mão assim. Tem que estar como? Com as mãos levantadas. Então, temos que ter muito cuidado, amém? Por isso que nós lemos no princípio, o que Paulo escreveu é difícil, amém? É Pedro também era apóstolo, amém? Se nós olharmos o historial de Pedro andou sobre o mar, Pedro era iletrado, mas no seu discurso conseguiu converter 5.000 almas, depois 3.000. Pedro tinha muita experiência, mas ainda assim Pedro com essa experiência está a reconhecer que o que Paulo escreveu é difícil de entender. E porque não conseguimos entender, nós deturpamos. E quando nós deturpamos, automaticamente deturpamos a Bíblia toda. Amém? Então a importância de nós entendermos o que Paulo escreveu. Amém? E Paulo escreveu 13 epístolas. Amém? 13 epístolas. Então você precisa entender por que Paulo escreveu todas essas epístolas. Só assim você vai conseguir perceber. Amém? A Bíblia. Aleluia! Então, de certa maneira, podemos chegar à conclusão que para entender a Bíblia, o segredo de entender a Bíblia é você entender o que Paulo escreveu. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aleluia! Ainda sobre a função das irmãs, amém? A Bíblia fala de muitas irmãs, amém? Não é só as filhas de Filipe que profetizavam, amém? Vamos só abrir Romanos 16, amém? Romanos, no seu versículo 16. Romanos, versículo 16. Então, como baluarte, coluna da verdade, né? Coluna e baluarte da verdade é isso. Nós precisamos conhecer a palavra, amém? Nós precisamos compreender a palavra, amém? Para que quando vir o João que não entende a palavra, ao invés dele nos desviar, nós é que vamos lhe pegar e lhe colocar nos trilhos, amém? Aleluia! Então, Romanos 16, versículo 7, diz a palavra: Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, amém? São parentes de Paulo e são companheiros de prisão, quer dizer, eles foram presos por causa da verdade, amém? Diz a palavra, os quais são notáveis
entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Amém? Você é notável no meio dos cantores porque você canta. Você não é notável no meio dos que evangelizam se você não pregar o evangelho. Então, se está a dizer que esses irmãos eram notáveis no meio dos apóstolos, é porque eles também eram apóstolos. E vou aqui ressaltar, o nome é Andrônico e Júnior. Júnior é uma mulher. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus pelas irmãs, amém? Aleluia! Oh, glória a Deus, amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. E também Lucas, né? Lucas 8. Amém? A história da Débora é mais extensa, amém? Lucas 8, no seu versículo 1. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Versículo 2. E também algumas mulheres. Não está só os discípulos, amém? Também algumas mulheres, amém? Que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Não está a falar um número. Eram várias irmãs que estavam lá também, indo de cidade em cidade fazendo o quê? Anunciando o evangelho. Amém? Aquilo que o Senhor te fez, você precisa pregar. Amém? Aleluia! E repito, a pregação do evangelho não é escrita apenas aos irmãos, é também às irmãs. Por isso é que nós somos um corpo. Amém? Funcionamos juntos e não separados. Amém? A mão não pode fazer coisas sem que o cérebro manda. Amém? E nós sabemos que todo o corpo tem uma cabeça. E a cabeça da igreja é Cristo. Amém? O Senhor é quem nos orienta. Aleluia! Jesus é o Senhor. Quero então terminar aquilo que eu preparei, lendo ainda assim, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, no seu capítulo 14, acho que já lemos, mas vale aqui repetir, amém? Aleluia! Aleluia! Amém. Então, a igreja é a coluna e baluarte da verdade, amém? Amém? Mas como coluna e baluarte da verdade, nós precisamos conhecer a verdade. Não podemos sustentar uma coisa que nós não conhecemos. Nós temos que conhecer a verdade. E essa verdade é a palavra, amém? Essa verdade é o próprio Cristo. Amém? Como é que vamos sustentar algo que nós não conhecemos? Amém? Então, eu vim aqui mostrar uma maneira, ou seja, um ensinamento que não é de acordo com a palavra, amém? E se nós se nós olharmos só por olhar, vai passar e depois vai se tornar um ensino e nós vamos ir pelo mesmo caminho. Então, para nós não irmos pelo mesmo caminho, tal como nós desfrutamos no domingo passado, é necessário que nós batalhemos, amém? Que nós mostremos aquilo que é a verdade. Aleluia! Então, a verdade é, sim, Paulo escreveu coisas difíceis, amém? Então, é necessário nós conhecermos o contexto em que Paulo escreveu, para não deturparmos a palavra do Senhor, amém? Aleluia! Por isso é que nós somos vários membros, várias formas, cada um percebe a Bíblia de um jeito. Então, quando eu não consigo chegar nesse ponto, eu sei que se eu falar com o irmão Paulo, ele vai conseguir me dar uma luz, amém? É basicamente assim que nós
andamos. Aleluia. Jesus é o Senhor. Versículo 39 vai dizer: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em outras línguas. Repito, procurai com zelo o dom de profetizar. O Senhor, por intermédio de Paulo nessa carta, vai colocando esse dom acima de todos os dons. Por quê? Porque ela permite que haja edificação imediata da igreja. Se eu falar em língua e não houver interpretação, os irmãos não vão entender absolutamente nada. Tem que haver alguém que interprete. Então, o dom de profetizar é superior nesse ponto, mas quando há alguém que interpreta, está no mesmo nível, porque a igreja tem que entender o que está a ser passado e automaticamente a igreja vai crescer. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, também, esse é o meu conselho à igreja. Procurai com zelo, zelo é cuidado, amém? Procurai com zelo o melhor dom, amém? Aleluia! Mas acima aqui, profetizeis, amém? Jesus é o Senhor. Amém. Deus abençoe a igreja, aleluia.